Muito bem, vamos sentar. Aonde está a tua esperança? Essa canção fala que a nossa esperança está no porvir. Tudo que a gente vive aqui é muito passageiro, muito transitório. Até coisas ruins que acontecem conosco acabam sendo passageiras, transitórias. Às vezes parece que a luta não vai acabar. Parece que quando nós passamos por momentos de adversidade, que as coisas não estão dando certo, parece que o tempo para. Mas o tempo não para. E Deus também não está parado. Deus está do nosso lado. Deus está conosco. Ele prometeu presença em nosso meio. Ele não prometeu conforto. Ele não prometeu dinheiro. Ele não prometeu nada além da sua santa presença em nossas vidas nos momentos de alegria e nos momentos de tristeza. Deus está conosco. O nome de Jesus é precioso para nos proteger do mal, porque sem Jesus nós estamos sujeitos a viver uma vida sem freios, como foi pregado no capítulo 1 de Romanos. Uma vida sem freios, uma vida sem limites, uma vida que nós todos lembramos como era ela antes de Jesus Cristo, os nossos vícios, os nossos comportamentos, as nossas palavras, os nossos pensamentos. Antes de Cristo, sem os freios do Espírito Santo de Deus em nossa vida, a vida era um caos. A vida era um caos. Não tínhamos esperança. Estávamos fadados às nossas decisões, muitas das vezes decisões erradas, das quais nós pagamos o preço muito alto por essas decisões que tomamos. E até hoje, talvez soframos as consequências daquilo que decidimos lá atrás. Cristo nos perdoou na cruz do Calvário, mas Cristo não retira a consequência dos nossos erros. Continuamos sofrendo por conta daquilo que praticamos, mas com uma diferença: Deus vai nos ajudando, Deus vai nos dando força para vencer o pecado que ainda habita em nós, que nos traz tanta vontade de fazer aquilo que é errado, a tentação no coração. Mas graças ao Senhor Jesus Cristo, Deus nos tirou da condição baixo da ira de Deus e nos transportou para uma outra condição. Nós somos filhos da luz, somos salvos em Jesus Cristo. Os freios de Deus entraram na nossa vida. Então, se nós não fazemos aquilo que é errado, ou que julgamos ser errado, é porque Jesus Cristo está atuando em nossas vidas. Em nós mesmos, nós não temos poder para vencer o pecado. Em nós mesmos, nós estamos entregues aos nossos desejos. E Jesus Cristo teve misericórdia de nós. No capítulo 2, nós, na semana passada, falamos sobre algo muito importante. Existem pessoas que praticam algo que é bom. Parecem ter os freios de Deus na sua vida. Homens e mulheres que, ao ver comportamentos ou palavras inadequadas, acabam julgando as pessoas. Julgando. Mas o convite de Paulo é que essas pessoas fizessem uma autorreflexão de como estavam as suas próprias vidas, porque eles estavam falando coisas dos outros, mas estavam praticando em segredo. Por mais que publicamente não aparecesse o comportamento de mentira, de adultério, de imoralidade, de outras coisas mais, no oculto estava aparecendo. A vida deles interna não era boa. E eles estavam achando que eram juízes de outros homens. Simples homens arbitrando julgamento na vida de outros homens. Que triste, porque isso não provém de Deus. Esse julgamento muitas vezes era feito sem compaixão, sem misericórdia pela alma do próximo. Era implacável, não só julgando, mas executando a sentença. Quando nós lemos as páginas do Evangelho, principalmente João capítulo 4, nós vemos o encontro de Jesus Cristo com uma mulher
samaritana. Jesus Cristo não joga pedra naquela mulher, mesmo sendo ela alguém imoral. Seu pecado era imoralidade. Jesus Cristo tem um relacionamento com ela e oferece, e esse relacionamento é intencional, oferecendo a água da vida, a salvação. Aquela mulher tem a vida transformada e a transformação dela alcança a sua aldeia. Ou seja, ela não ficou calada, não recebeu essa bênção de Deus e guardou no seu bolso ou em uma sacola. Ela transmitiu para outras pessoas. Perceba que ela era alguém que era um espelho quebrado. Alguém que foi criado para refletir a glória de Deus, mas o pecado quebrou esse relacionamento. Quebrou o relacionamento dela com as pessoas. Era um espelho quebrado como nós. Mas a partir do momento que esse espelho foi consertado por Jesus Cristo, por Deus, você vê ele espelhando a glória de Deus e espalhando a glória de Deus. Ela volta para o seu povoado e transmite aquilo que aconteceu com ela, como Jesus Cristo falou ao coração dela. O texto de Romanos 12, ele está muito ligado, Romanos capítulo 2, versículo 12, ele está muito ligado ao que já foi dito no versículo 11 de Romanos. Então nós vamos ler do 12 a 16, Romanos 2, 12 a 16, e nós vamos entender um pouco como que nós mesmos sem a lei, quando estávamos sem a lei, estávamos passíveis de condenação. E pessoas que conhecem a lei também estão passíveis de condenação. Por isso que eu falei, o versículo 11 é muito importante no entendimento do texto. Está projetado aí o 12, mas eu vou ler a partir do 11. Diz assim: pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se a lei para si mesmo, embora não possuam a lei. Pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. E por último, versículo 16, isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu evangelho. Muito bem, nós vamos ter mais um momento de oração e a palavra do Senhor vai ser exposta com o tema Espelhos Quebrados. É a parte 1, a parte 2 é semana que vem. Vamos orar? Querido Deus, a tua palavra foi lida diante do teu povo e agora o teu povo precisa entender aquilo que está escrito. É um texto complexo que fala sobre a lei e fala sobre conhecer a lei e mesmo assim perecer por conta da lei. E isso causa uma certa confusão no primeiro momento, mas eu quero, Pai, te pedir que o Senhor quebre essa confusão na nossa mente, que o Senhor use a minha vida com objetividade, clareza, para que todos que estão assistindo essa mensagem possam ser edificados por ela. Capacita-os para isso, Pai, em nome de Jesus, amém. Muito bem. Quando pregamos o Evangelho, e aqui o tema principal do início de Romanos é o Evangelho. Como nós aprendemos na primeira mensagem, o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é de Deus. O Evangelho não é uma criação humana, não é uma criação da igreja evangélica, não é uma criação, não é um produto que é feito por mãos humanas. O Evangelho é de Deus. Sendo o Evangelho de Deus,
O evangelho é a representatividade do poder de Deus. Poder para a salvação. O evangelho, ele não tem objetivo de melhorar a vida de ninguém. Eu acho que é um sentimento de baratear o evangelho quando nós pregamos o evangelho só dizendo, Jesus é amor, Jesus vai ajudar a sua vida, Jesus vai fazer isso, Jesus vai fazer aquilo, e não fala sobre pecado. Porque o evangelho é para consertar o espelho quebrado que deveria refletir a glória de Deus e espalhar a glória de Deus. O evangelho tem poder, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, sem o evangelho puro e simples, nós vamos estar entregues a todo tipo de conceito que a gente acha que é bom e ético. E por mais que estejamos dentro de uma igreja evangélica, podemos estar totalmente desviados do evangelho, quando acharmos que o evangelho é só para nos dar coisas nessa terra. O evangelho não é para nos dar coisas nessa terra. A nossa esperança está no porvir. A nossa esperança está em Jesus Cristo, no retorno de Cristo e de passarmos a eternidade inteira com o nosso Deus. E essa esperança, ela é válida para nós hoje, enquanto vivos, porque é através do nome de Cristo que somos protegidos desse mundo doentio, desse mundo caótico, desse mundo que está sem os freios de Deus. O mundo está sem os freios de Deus. Não é que Deus não seja soberano, Deus é soberano. Isso tudo está programado para acontecer. Nas Escrituras Sagradas nós vemos. A maldade do homem cresceu a tal ponto que hoje nós podemos abrir o jornal e ter repetidas vezes notícias de mãe matando filhos, filhos matando os pais, violência por outro lado, gente pulando a fila na hora de vacinar, gente aplicando água, soro, nas pessoas, nos idosos, nas pessoas que estão com medo de pegar a enfermidade, gente aumentando o preço das coisas, você vai ao supermercado, tudo é caro, não dá mais para fazer nada, está tudo complicado, está tudo caótico. Não era diferente aqui da época de Paulo, quando Paulo escreve essa carta aos Romanos. Estava caótico. As pessoas também estavam comercializando a fé, existia muita perseguição, muitos conflitos, estava gente já dizendo assim, é bom o cristianismo, mas vamos juntar com outra coisa. Paulo diz não. A base da nossa fé é Cristo. Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Existe uma esperança para nós nessa vida também. Quando nós pregamos o evangelho para o mundo caótico, o que acontece? Esse mundo é transformado. Por quê? Porque o evangelho é de Deus, o evangelho é uma pessoa, Jesus Cristo, e o evangelho é transformação. Queridos, eu fui bem enfático quando preguei na primeira vez, o início da carta de Romanos, a introdução. Não tem como alguém se denominar cristão, professar a fé cristã e nada mudar em sua vida. É impossível. Essa afirmação é afirmação falsa, fake. Porque quando o evangelho chega nas nossas vidas, nós somos transformados. É claro que essa transformação é um processo. E cuidado quando você estiver julgando o processo de transformação na vida do teu irmão. Que é o ponto aqui de Romanos capítulo 2. Essas pessoas não estavam só olhando pessoas de fora da fé. Estava acontecendo dentro da igreja também. Nós vamos ver isso. E quando Paulo escreve essa carta, lembre-se, os seus ouvintes ou os seus primeiros leitores, eles foram impactados. Porque primeiro, Paulo fala sobre uma vida sem Deus, debaixo da ira de Deus. De repente, ele vira a metralhadora na direção de quem? De quem está lendo a carta e se acha que é bom. Só vocês estão julgando errado as coisas. E hoje a gente vai ver a fundamentação disso. Então, quando nós pregamos o evangelho, pegando um pouco aqui a ideia que já foi exposta, nós espalhamos a glória de Deus. Nós espalhamos a glória de Deus. Como espalhamos a glória de Deus? Porque a justiça de Deus é revelada no evangelho. Nós
espelhamos a glória de Deus quando nós somos transformados pelo Evangelho. Essa frase, ela não é uma frase minha, é uma frase do pastor David Merck. Eu estava na época que eu estava no seminário, ele foi pregar lá e foi muito interessante ele falar sobre isso, da nossa funcionalidade nessa terra enquanto cristãos. Espalhar a glória de Deus e espelharmos a glória de Deus. O problema é quando esse espelho está quebrado. Um espelho quebrado não tem condição de espelhar nada. Só passar aqui. Muito bem. Quando a nossa pregação não é evidenciada por uma forma de viver íntegra, e aqui a integridade não é só ser ético. A integridade não é só falar a verdade, ou não praticar isso, ou aquilo. Muito pelo contrário. A integridade é um desejo de ter o pensamento, as palavras e as ações dirigidas pelo Senhor. É viver dessa forma. Passa de ser um pensamento e começa a ser uma prática no coração dos cristãos. Eles querem viver segundo a verdade de Deus. Então, quando nós não fazemos isso, somos como espelhos quebrados. Podemos ser conhecedores da palavra de Deus, podemos vir até uma igreja, cantarmos canções bonitas, cristocêntricas como essa, mas mesmo assim, falharmos na nossa missão. E como nós podemos consertar esse espelho? Esse espelho que está quebrado pelo legalismo. Porque o legalismo é um câncer para a igreja. E se você não entendeu até agora o que eu quis dizer sobre estar dentro de uma igreja e não ser transformado pelo Evangelho, e mesmo assim julgar outras pessoas, você está vivendo como um legalista. Um legalista. Uma legalista. Se fosse na época de Jesus, se fosse na época de Paulo, um fariseu. Uma fariseu. Então nós precisamos reconhecer que o espelho está quebrado. Seja porque nós fazemos isso, seja porque tiramos Deus do jogo. Estamos sem os freios de Deus na nossa vida. Para isso, nós temos a lei. A lei foi citada várias vezes aqui. E a lei não é o Código Penal que nós temos, ou o Código Civil. A lei é a lei do Senhor, que está prescrita nos 5 primeiros capítulos do Antigo Testamento. Há pessoas que digam que essa lei não deve ser observada. Você não precisa observar a lei. Ora, não é isso. Nós precisamos sim observar a lei. Senão, daqui a pouco, o filho, a filha vai responder para o pai, para a mãe, e tudo vai ficar muito bom, muito lindo. Isso é o padrão do mundo. A lei está dizendo, Deus não aprova isso. Nós precisamos ser transformados pelo Espírito do Senhor, passarmos por esse processo de santificação e abandonar esse tipo de comportamento. Podemos dizer, não, mas como estamos vivendo na época da graça, nós podemos mentir e daqui a pouco ser perdoado, pedir perdão e tudo acabar. Essa é uma grande crítica que as pessoas que estão fora da igreja têm contra nós. E essa crítica é uma crítica válida, que você deveria pensar um pouco. Se você está vivendo lá fora, no ambiente que você está inserido, seja trabalho, escola, família, e vivendo totalmente diferente das Escrituras Sagradas, é lógico que essas pessoas têm fundamento naquilo que estão dizendo. Tem fundamento. Estão vendo, ouvindo as suas palavras e vendo as suas ações. E daqui a pouco você se levanta e diz, olha, porque a Bíblia diz isso, porque a palavra de Deus diz isso. Mas no ato de exercer misericórdia, compaixão pela vida do próximo, acaba virando um juiz, uma juíza. Isso é perigoso, é preciso reconhecer que o espelho está quebrado e a lei é um referencial, tá bom? A lei é um referencial para isso. A lei não é para salvar. A lei não é para salvar, a lei é um referencial. É certo que, mais para frente nós vamos ver durante essa mensagem, que Paulo fala que a obediência à lei produzirá justificação. Será que Paulo está se contradizendo? Porque ele disse que o justo viverá pela fé. Não, Paulo não está se contradizendo. O tema aqui, nesse pedaço, nesse texto que foi lido, a gente não pode confundir. O texto aqui fala sobre condenação, não está falando sobre salvação agora. Pessoas que julgam e condenam.
Então a justiça de Deus, ela é justa. Não é como a nossa. Ela é imparcial. Não é como a nossa. Então a lei é um referencial. Sem a lei nós não temos esse referencial. Opa, será que não? Temos sim a nossa consciência. Está lá, escrito em nossos corações. Nós sabemos aquilo que é errado e aquilo que é certo, sem vir para a igreja. Tem muita gente que não rouba, não mente, não está na igreja. E por conta disso ainda diz, é impossível que Deus vá me condenar, me mandar para o inferno. Vai sim. Porque não é por aí que nós somos salvos. Nós somos salvos pela nossa esperança, Jesus Cristo, o Salvador. Ele não está mudando só o nosso exterior. Porque tem gente que faz muita coisa boa exteriormente, mas dentro, meu amigo, é um poço podre de sujeira e de lixo. Jesus falou isso para os fariseus. Olha, vocês são sepulcros bonitos por fora, mas dentro vocês estão cheios de ossos podres. A lei é um referencial. E aqui nós precisamos entender o que Paulo quis dizer. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. Por quê? Como diz o capítulo 1, os atributos de Deus são visíveis. As pessoas estão vendo, mas estão suprimindo a verdade. Então, por mais que as pessoas não tenham a lei, a própria criação aponta para que exista um Deus todo-poderoso que criou todas as coisas. E que é um Deus que quer se relacionar. Deus é relacional. Mas a relação de Deus com o ser humano, quando ela acontece também uma transformação no ser humano, por conta da santidade de Deus. Deus não permite que nós fiquemos do mesmo jeito que nós chegamos a Ele. Ele vai nos transformando gradualmente. Então não existe essa ideia de que eu não conheço a lei, eu não vou na igreja, eu não conheço a Bíblia, eu não vou ser condenado. Não. Você muitas vezes pode ter suprimido a verdade. Deus já deve ter enviado um panfletinho para você. Alguém deve ter pregado o evangelho para você. Você deve ter escutado alguma coisa sobre Deus. Ou o seu coração pensou alguma coisa sobre Deus. Mas aí você suprimiu isso. Suprimiu essa verdade. E você suprimindo essa verdade, você se torna indesculpável diante de Deus. Paulo disse isso no capítulo 1 de Romanos. E ele disse, todo aquele que pecar sob a lei, então são os conhecedores da lei, nós somos conhecedores da lei, pela lei seremos julgados. Preste atenção, o julgamento aqui é o referencial. A lei é o referencial para o julgamento. Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo não está contradizendo isso. O que ele está falando é que as pessoas que vivem sem lei, não vivem sob a lei, estão condenados. E aqueles que vivem sob a lei, mas não praticam, não vivem a lei, também estão condenados. Não penetrou no coração, são conhecedores só de intelecto. Então também perecerão. Por isso que eu disse que o versículo 11 é a chave para tudo. Pois em Deus não há parcialidade. Não é porque uma pessoa vem para a igreja e outra não, que esse que vem para a igreja vai ser salvo. Porque a igreja, a placa da igreja, os bancos da igreja, o dízimo que é entregue não tem poder para a salvação. Cristo é a salvação. Jesus Cristo é a salvação. Nós nunca podemos esquecer isso. A nossa fé não é material. A nossa fé não é material. Nossa fé está ligada ao nome de Jesus Cristo, o nome precioso. Aquele que é o único que pode nos salvar. Então, tanto aqueles que praticam a lei exteriormente somente, mas aqui dentro, não, estão julgando, estão apontando.
e aqueles que estão sendo apontados e que dizem, não existe lei, ambos serão condenados. Esse julgamento aqui aponta para uma condenação. O texto todo é construído com a ideia de condenação agora, e não de salvação. Por que eu estou dizendo isso? Porque a carta é um todo. Quando você chegar em Romanos 3, 23, vai estar escrito que todos pecaram e carecem da glória de Deus, estão destituídos, separados. A palavra todos é gentios, que representam todos aqueles que não são judeus, e os judeus. Todos pecaram, todos precisam de Deus. Essa é a ideia que deve estar no nosso coração. Quando a gente lê esse texto, é que todos pecaram. Não há nenhum bonzinho na história. Todos são vilões. Mas eu não me sinto vilão. Pois é, mas é. Você gostando ou não, você é um espelho quebrado. Você que acredita que pode viver uma fé fake ou viver sem os freios de Deus, você é um espelho quebrado. E espelhos quebrados acreditam que a lei é o fim de todas as coisas. Quer saber de uma coisa? Então, tá bom. Eu vou seguir a lei. Vou seguir a lei. Arrisca. Quem consegue? Quem consegue seguir a lei arrisca em tudo. Pensamentos, palavras, ações. Quem? Quem pode? Eu lembro uma história bíblica onde uma mulher ia ser apedrejada. Alguns homens levaram ela diante de Jesus e cada um deles já tinha uma pedra na mão para atirar contra ela. Ela era acusada de adultério. Porém, nesse texto, que era usado a lei para julgar e condenar e executar, faltava alguns requisitos. Essa mulher foi pega em adultério, mas um detalhe. Se ela foi pega com alguém. E cadê esse alguém que não apareceu? Só apresentaram a mulher, não apresentaram um homem. Talvez fosse uma pegadinha ali para Jesus Cristo. Nós não sabemos, é enigmático o que aconteceu, porque Cristo, naquele exato momento, se abaixa, e começa a escrever na terra algo que não está descrito nas Escrituras Sagradas. Mas de maneira impressionante, um a um dos homens que estavam ali, que levaram ela, soltaram as suas pedras e foram embora. Eu tenho um chute, pessoal. Eu acho que Jesus Cristo estava escrevendo na terra os pecados deles. E eles olhando assim, ixi, mentira. Eita, imoralidade. Roubo. Eu não vou atirar a primeira pedra, não, porque Jesus foi bem claro. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Um a um foi embora, as Escrituras apontam. Um a um deles foi embora. E só ficou Jesus e a mulher. E o que Jesus diz para ela? Cadê teus acusadores? Não tem mais ninguém aqui. Agora, cuidado com a vida que você está levando. Vá, mas conserta essa vida. Não está legal, não. Aqueles homens acreditavam que iam matar aquela mulher e estavam bem diante de Deus fazendo isso, como fizeram com Estevão. Achavam que estavam bem. Estevão, de fato, morreu. Morreu pregando a palavra de Deus. Morreu falando a verdade para o povo. Mas em nome de uma lei, uma pseudo-lei, que não era a lei de Deus, apedrejaram Estevão. E por coincidência, quem estava lá? Quem estava presente nesse momento? O autor da carta de Romanos, Paulo. Na época, Saulo, o grande, e agora o Paulo, o pequeno. Pequeno diante da glória de Deus. Um espelho que foi consertado por Deus, o apóstolo Paulo. Transformado naquele caminho de Damasco. Que história extraordinária. Em um outro momento eu vou trazer para vocês. Como podemos consertar esse espelho quebrado? Primeiro, reconhecer que o espelho está quebrado. E para isso nós temos a lei como referencial. A lei é o referencial. Então, quando você começar a julgar alguém, olhe para você. Ao apontar um dedo para alguém, você tem mais 3 dedos ou 4 dedos, como diz o ditado popular, apontando para você mesmo.
E como foi explicado na semana passada, esse julgamento, ele é errado. Mas ele é diferente de você examinar a vida de alguém à luz das Escrituras Sagradas e apontar a solução com paixão. E se essa pessoa não aceitar as Escrituras Sagradas, aí sim haverá disciplina. Uma disciplina eclesiástica, que todo mundo, a maioria não gosta de conversar sobre isso, mas está lá em Mateus 18. Exposta. Está em 1 Coríntios capítulo 5. Nós temos isso bem escrito. A lei é um referencial. Sim, a lei não foi extinta por causa da cruz. Na verdade, Jesus Cristo, até o final de sua vida, cumpriu a lei cabalmente, o único que conseguiu isso. E tem dado forças para nós hoje, pessoas do ano 2021, no meio aí da pandemia, Jesus Cristo tem nos dado força. A lei é um referencial. A lei nos mostra que o divórcio é errado, tem muita gente se divorciando aí, que o divórcio é errado, que mentir é errado, que imoralidade é errado, ok, mostra, mas ela também aponta para o nosso coração. Ei, o que nós estamos fazendo também? Nós não praticamos isso, mas podemos praticar outra coisa. Nós precisamos da graça de Deus como alguém que também não está numa igreja, que não está sobre a lei, precisa da graça de Deus. Ambos precisamos da graça de Deus. Então a lei é um referencial que aponta para a graça de Deus. Porque tem um momento que nós ficamos sufocados com nossos pecados. Você já não se entristeceu com o seu pecado a ponto de chorar? De lamentar a vida que você leva no escuro, que ninguém vê? Após visualizar alguma coisa na internet que não era para visualizar, você não fica mal com isso? Porque se você não fica mal, tem alguma coisa errada aí. Você não fica mal de trocar palavras com pessoas ríspidas, palavras que, sabe, não edificam, não transformam, não melhoram, não trazem paz, não temperam as coisas. Você não se sente mal com isso? Ao deitar a cabeça no travesseiro à noite e pensar, poxa, como foi meu dia? Pô, briguei com esse, briguei com... Não pode, cara. Não pode. A lei está aqui para nos apontar o pecado, mas a graça do Senhor Jesus Cristo está para transformar o nosso coração. Nós precisamos de Jesus, nós precisamos do Evangelho, nós temos que ter consciência que a lei não salva. A lei não salva. A lei não salva, está escrito aqui no versículo 13, porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, esses serão declarados justos. Olha, aqui está a aparente confusão. Porque Paulo disse o seguinte, que nós somos justificados por Jesus Cristo, pela obra de Cristo. E aqui esse texto não está falando sobre salvação, mas sim sobre condenação. Então o que pode absolver alguém de uma condenação? A obediência. Se você obedece, você não vai ser condenado. Declarados justos. Será que existe algum justo nessa terra? Ou já viveu algum justo nessa terra, além de Jesus Cristo? A resposta é não. Por isso que nós precisamos de Jesus, para sermos justificados pela sua obra na cruz do Calvário. Como o pecado foi imputado em nossas vidas através de Adão, que nos representava ali no Éden, o primeiro casal, os nossos ancestrais, os nossos pais, os primeiros pais, representavam e falharam, pecaram, desobedeceram. Jesus Cristo obedeceu e a sua lei é imputada sobre as nossas vidas e nós podemos ser justificados pelas suas obras. O seu sacrifício foi validado na cruz. Ele disse, está consumado, está pago, a dívida está paga. Todo aquele que nele crê não perecerá, mas tem a vida eterna. Deus tanto amou o mundo que o motivou a fazer isso, entregar o seu filho. Um momento de dor, de sofrimento, de angústia, onde Cristo tinha todo o poder de destruir toda a humanidade, mas ele disse, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Isso é verdade, nós não sabemos o que fazemos. Muitas vezes nós somos totalmente tomados pelo pecado do nosso coração e vivemos influenciados por esse pecado nos relacionamentos uns com os outros. Na forma que falamos ou na forma que pensamos, mas Cristo, por misericórdia,
quer transformar o nosso coração. A lei não salva, mas Cristo salva. Porque não são os que ouvem a lei que são justos. Não é só ouvir o que está sendo dito agora, mas é buscar essa obediência. E quando você tentar isso, você vai ver que é difícil. Sozinho você não vai conseguir. É nesse momento que você vai clamar pela graça de Deus. É nesse momento que você vai clamar por misericórdia. Quando você acabar de pecar e se sentir suja por aquilo que fez, você vai clamar ao Senhor. Se você é um crente, uma crente de fato, o teu coração vai estar quebrado, machucado, porque você tem a lei como referência. Você foi salvo por Jesus Cristo. E Cristo morreu pelos seus pecados na cruz. Esse pecado que você acabou de cometer foi a justificativa para Cristo ter ido para a cruz. Porque Ele morreu por todos os nossos pecados de uma vez só. Não foi só pelo pecado até o dia da salvação. É até o dia da nossa morte. Todos os pecados que nós ainda vamos cometer foram perdoados por Cristo na cruz. Logo, nós como salvos não devemos viver uma vida de pecado. Devemos dizer, não, o pecado matou o meu amigo, o meu Salvador. A lei, ela não salva, mas Cristo salva. Cristo salva. A ira de Deus que estava sobre as nossas vidas foi transportada para Cristo. A ira de Deus veio sobre Cristo na cruz. Ele se fez pecado, ele não pecou, mas ele assumiu ali a responsabilidade e se sacrificou de maneira voluntária. Não foram os romanos, não foram as pessoas, não foi a política que matou Cristo. Jesus entregou o seu próprio corpo de maneira voluntária. Era a obra de Deus prevista em Gênesis já. Quando Deus disse para a serpente, um dia um descendente da mulher pisará na sua cabeça, Satanás. E de fato aconteceu. Cristo Jesus. A lei não salva. Então, se pregarmos a lei para as outras pessoas, nós estamos pregando salvação ou condenação? Condenação. Porque alguém que não conhece a Cristo não vai cumprir a lei. Pode até parar de mentir, mas dentro do coração não está legal. Talvez esteja mentindo para si mesmo. Então nós não pregamos a lei. Nós falamos da lei como um referencial. E nós imediatamente temos que falar da graça, da misericórdia e do amor de Deus, transformador, que pode consertar os espelhos quebrados. A lei não salva. A lei não salva. Espelhos quebrados acreditam que podem obedecer toda a lei. Não precisam de Deus para isso. Espelhos quebrados acreditam que podem seguir toda a lei e não precisam de Deus. É por isso que as pessoas não leem as Escrituras Sagradas, porque não precisam de Deus. Ora, eventualmente Deus fala através de homens. Deus pode falar com você eventualmente através de uma canção. Mas toda vez que você abrir a palavra de Deus, Deus está falando. Pastor, eu não consigo ouvir a palavra de Deus. Você não está lendo a Bíblia? Lê em voz alta a Bíblia e você vai ver a palavra de Deus. Agora o problema é quando nós olhamos para a palavra de Deus e ela não é um referencial para nós. Só o nosso código de conduta de vida, como as pessoas querem que nós sejamos, é o bom. Olha, viver bonzinho não vai te credenciar ao céu, não. Não vai. Nós muito cedo temos que ensinar para os nossos filhos o caminho da salvação. Porque filho de crente, crentinho não é, não. É uma responsabilidade muito grande a nossa de ensinar que a lei é um referencial e que a lei não salva. Porque às vezes, eu peguei o exemplo da criança aqui, porque a gente olha, não minta, não faça isso e a gente acha que a criança está boazinha e está tudo bem com ela. Quando não está. É duro pensar em nossos filhos, e agora eu tenho uma pecadorazinha lá em casa, de 1 mês e pouco, pensar dessa forma, mas é dessa forma sim.
Todos carecem da glória de Deus. Todos precisam receber essa revelação especial que é o Evangelho. Então, meus amados, espelhos quebrados acreditam que podem obedecer toda a lei e não precisam de Deus. Não precisa nem ler a Bíblia e nem precisa mais orar. É só não mentir, não roubar e fazer cara de evangélico dentro da igreja. E botar uma Bíblia debaixo do sovaco. Fala sovaco lá no Acre. Isso não salva. Não salva. Jesus salva. Jesus não pegou só gente boa, não. Tem muita gente tranqueira. Que Jesus pegou gente ruim e transformou a vida. O seu pastor é que é um deles. Transformado pelo poder do Evangelho. Todos vocês foram transformados. Isso aí é ruim. Mas é a condição das pessoas, vai mentir como? É a condição. Então é preciso sim falar sobre lei, mas falar sobre graça. Não pregamos a lei, nós pregamos o Evangelho. No Evangelho existe a lei. Lembra do texto que nós lemos? Capítulo 1. No Evangelho, a justiça é revelada, a justiça de Deus. Muito bem, como podemos consertar esse espelho quebrado? Reconhecendo que o espelho está quebrado. E a lei é um referencial para isso. A lei não salva. A lei está na consciência. É muito importante nós falarmos sobre isso. Porque muitas pessoas dizem, mas a pessoa erra, faz isso, faz aquilo, não tem a lei, então não tem problema. Lembro de uma história de alguém que, quando eu morava no Japão, eu evangelizava essa pessoa e ele tinha sérios problemas com mentira. Sérios problemas com mentira. Então, tudo que ele falava, todas as conversas que eu tinha com ele, todas, eu estou falando debaixo do nome do Senhor, todas as conversas, essa pessoa mentia. Todas, era evidente a mentira. E eu, querendo ser amigo dele, eu disse, não vou confrontar, eu não vou falar. Ele vai se entender com Deus, eu estou aqui pregando o Evangelho. Até que um dia eu indo para lá, eu tinha que dirigir 70 quilômetros de onde eu morava para ir até a casa desse rapaz. E ele morava do lado do mar. E a gente sentou olhando para o mar e eu falei para ele, cara, quem tu acha que criou tudo isso aí? Essa imensidão, o mar é uma coisa mais linda, né? De perder de vista. Você olhar o mar, aquelas aves, a brisa no rosto, né? Você pensa, poxa, Deus, né? Falou, Deus criou todas as coisas. Deus me ama, querido. Esse Deus, não é verdade, pastor. Não, agora, pastor, é gato. Deus me ama. Pois é, mas você não ama a Deus. Você não ama a Deus. Porque você tem mentido todas as vezes. Você tem vivido uma vida que é feita. Ele tomou um susto. E eu pensei, agora ele vai atirar uma pedra. Não, foi pior o que ele fez. Ele falou assim, que ele criou um mundo em que tudo que ele falava era verdade para ele, por mais que ele soubesse que era mentira. Ele não aceitava ser confrontado com aquilo, porque ele queria e estava abraçado com a mentira. A consciência dele apontava, eu estou errado, mas a mentira é mais fácil. E aqui, querido, eu quero dizer algo muito importante para vocês. Os fariseus viviam a fé ensinada, encenação, porque é mais fácil ensinar do que viver o cristianismo verdadeiro, porque dói dar trabalho. É mais fácil viver o teatro. É mais fácil receber elogios da pessoa na rua, porque você está todo certinho. Mas viver na prática o cristianismo te joga lá no chão muitas vezes. Porque você se sente humilhado, ou você ainda ser tão miserável, de pecar
pecar tanto ainda. E a única coisa que você faz é, de maneira desesperada, buscar socorro em Cristo. Porque a nossa consciência, ora nos condena, ora nos justifica. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente a lei, e aqui tem um parênteses, né? Que tem gente que fala, olha, a pessoa até fez uma coisa boa ali, mas não salva. Hoje está em moda, né? Quando alguém encontra algum dinheiro na rua que devolve, nossa, que extraordinário! Isso é o certo a fazer. É porque a gente está tão acostumado com o errado, que quando aparece alguém fazendo certo, uau, que coisa linda! Nossa, todo mundo agora tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. As boas ações não vão salvar. Mas quando praticam a boa ação, testificam que a lei do Senhor está no coração. Isso é verdade. Isso é verdade. Versículo 15. Pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Deus criou o homem com o dispositivo da eternidade para pensar na sua vida espiritual. É por isso que aquelas 3 perguntas da filosofia estão presentes até hoje no nosso meio. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. E existe esse anseio pela eternidade. Então, esses homens, quando praticam, essas mulheres, mesmo sem a lei, praticam a lei, é porque a lei está gravada em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência, o seu raciocínio. A lei está gravada no coração deles. A lei está gravada. Então não há justo. Não há. Mesmo que alguém seja ético em suas palavras e ações, isso não credencia para a salvação. Pode fazer coisas boas. Pode até falar de Jesus. Mas se não se submeter a Jesus, não reconhecer que é um pecador, não reconhecer que precisa de um Senhor e Salvador, mesmo assim, de maneira ética, falando coisa bonita, passará a eternidade inteira no inferno. Lembre-se, o texto está falando sobre condenação. Está falando sobre condenação. E aqui nós temos algo muito importante acerca do atributo de Deus. Nós não podemos passar batido no versículo 16. Não podemos. Se você se desligou até o presente momento na pregação, eu vou lhe pedir que durante esses 3 minutos você fique ligado no último aí. Porque isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos. Os segredos. O interior do homem. Não que todo mundo vê. Não que conversamos com as pessoas. Mas o segredo. As intenções. As motivações. E os pensamentos estarão sobre o julgamento de Deus. Só Deus pode fazer isso. O homem pode fazer isso? Arbitrar sobre o pensamento de alguém? Não, porque ninguém lê pensamento. Mas nós estamos falando de um atributo de Deus chamado onisciência. Onisciência. Deus sabe de todas as coisas. Desde como eu dou bom dia para alguém dentro do meu coração, estou cheio de raiva daquela pessoa, Deus sabe o segredo do nosso coração. Quando eu dou uma oferta esperando que alguém me aplauda, Deus sabe a intenção do meu coração. Quando eu minto porque eu disse que li a Bíblia, mas não li, Deus sabe a intenção do meu coração.
Deus sabe o que está acontecendo quando eu falo bonitinho para o pastor algo que ele quer ouvir. Deus sabe o segredo dos nossos corações. E isso é mediante Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados. Algo muito sério aconteceu, porque Cristo assumiu a nossa condição na cruz, nos substituiu na cruz, para que tivéssemos a vida eterna, não para ter uma vida em segredo, segredinhos sujos. Ora, querido, se você vive nessa condição, minha querida, vá para Cristo. Peça para que Cristo te ajude nisso. Porque viver uma vida de aparências, uma hora a máscara cai. E não há parcialidade, nem é porque você deu uma de bonitinho, de certinho a vida inteira. No dia do juízo, não haverá parcialidade por conta disso. Tem gente que dá dinheiro até hoje para ser salvo. Não vou dar porque eu quero ficar bem com Deus. Com dinheiro? Deus precisa de dinheiro? Não, mas vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem, não. Não vai ficar. Tenha coragem de dizer isso. Não vai ficar tudo bem, não. O meu interior não está bem. Precisa de Jesus. No início do capítulo 2, homens tomam o lugar de Deus no julgamento de outros homens. Olhavam as ações erradas e diziam assim, está errado. Está errado, está tudo errado. Esse mundo está doido. Mas não diziam, esse mundo precisa de Deus. Não espelhavam e espalhavam a glória de Deus. Eram espelhos quebrados naquela época. No texto de Romanos 2,16, o que é que a gente vê? É revelada a natureza de quem tem o poder para julgar. Quem tem poder para julgar? Deus. A lei é de Deus. A salvação é de Deus. E o julgamento é de Deus. Aonde nós vemos tudo isso, queridos? No Evangelho. Por isso que o Evangelho é a resposta para o mundo caótico. O Evangelho tem o poder de consertar espelhos quebrados. Esse julgamento, pensamentos, palavras em público e em segredo. Você sabe que você conversa com você mesmo, né? Você nunca teve naquela neurose assim de você ficar falando alguma coisa para você, sabe que não é legal e que não é muito melhor. Quando eu encontrar aquela pessoa na rua, eu vou fechar a minha cara para ela. Você está conversando com você. É em segredo, ninguém está vendo. Mas lembra que Deus onisciente está vendo. Ações públicas e em segredo. Então aquilo que eu faço em público, posso estar tendo aplausos. Mas aquilo que eu estou fazendo em segredo, talvez não seja motivo de aplausos. O julgamento abrangerá isso aí também. As motivações, o que me leva a fazer a bondade, por exemplo. Por que eu estou sendo bom? O que eu estou querendo com isso? Qual a vantagem que eu estou tendo? Por fim, nesse texto, os judeus e os gentios são maus. Tanto um como o outro são maus. Só existe um caminho para tirar essas pessoas da condenação. Paulo apresenta o Evangelho. Então não adianta a gente ficar falando também aqui em 2021, olha, isso é errado, isso é aquilo. E nós? E nós, como estamos? Tá, se nós estamos bem, o que é que nós temos que fazer agora? Espalhar a glória de Deus. E espelhar a glória de Deus. O Evangelho é a solução. Podemos concluir que não existem inocentes nessa história. Na história humana não existem inocentes. Todos precisam de Jesus Cristo. Todos carecem do Evangelho. Todos carecem. Todos precisam da salvação. E os filhos de Deus precisam ser proclamadores dessa salvação. Os filhos de Deus precisam espalhar a glória de Deus através da evangelização e espelhar a glória de Deus, testemunhando. Não só internamente, querido, mas também externamente. Não seja crente 007, agente secreto. Ninguém sabe que você é crente.
no trabalho, na escola, ninguém sabe. Enfim. O que precisamos? O que nós precisamos? Primeiro, presta bem atenção, se está ligado aí, precisamos repensar a própria fé. Se a nossa fé é em Jesus Cristo de verdade ou é na opinião dos outros. Cheio de temor de homens aí no coração. Repensa a própria fé. Nós todos aqui que ouvimos essa mensagem, precisamos repensar a própria fé. De fato estamos em Jesus Cristo? De fato somos espelhos consertados por Jesus, que espelhamos a glória de Deus e espalhamos a glória de Deus? De fato está acontecendo? Eu posso abrir a minha boca e falar do evangelho para as pessoas na rua? Para as pessoas que me conhecem, os meus familiares, eu posso falar? Porque se eu não puder falar, tem alguma coisa aí danificada no processo, o evangelho ainda não transformou isso aí. Precisa ser transformado. Nós precisamos nos submeter à palavra de Deus. Aí tem que ler a palavra de Deus. Tem que estar no culto ouvindo a palavra de Deus ser ministrada e se submeter. Não adianta ficar sentado ouvindo tudo isso e depois ficar com o coração duro. Pegou um pouco pesado. Eu acho que eu não sou tão mal assim. Tá tudo bem. Precisamos nos submeter à palavra de Deus. Submissão à palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? E a palavra de Deus diz que todos nós precisamos de Jesus Cristo. A palavra de Deus em 1 João capítulo 1 vai dizer que se dissemos que não temos pecado, nós fazemos Deus mentiroso. É o que está escrito em 1 João capítulo 1. Os filhos da luz, os filhos das trevas são evidenciados os seus comportamentos ali. No dia a dia, nas palavras, nas ações. É luz ou é trevas? Precisamos ter responsabilidade na proclamação do evangelho e parar de reclamar. Só dizer que o mundo está ruim, que as coisas estão ruins, nada funciona e a gente não fala de Jesus. Se é a única forma e a única saída de consertar esse mundo caótico é o evangelho, povo de Deus, vamos parar de murmurar. E vamos começar a evangelizar. Vamos começar a dar testemunho, ser sal e luz na sociedade. Você não é uma candeia para ser escondido, uma lâmpada, uma lamparina. O texto bíblico fala sobre isso. Você é uma candeia. Luz sai de você. A luz de Cristo deve brilhar. Não é para ficar debaixo da cama. Não é para ficar escondido dentro do armário. É para falar. Viver em sociedade isso. Reflita a glória de Deus, para que você possa espelhar a glória de Deus. Espalhar a glória de Deus, perdão. Reflita a glória de Deus, para que você possa espalhar a glória de Deus. Você é um espelho que foi consertado pelo Senhor. Você não é um espelho mais quebrado. Foi consertado. Vamos fazer o que precisa fazer. Tá bom? Nós já sabemos o que precisa fazer. Já está bem claro ali no texto. E já está bem claro nessa parte final da mensagem. Amém? Que Deus te abençoe e que Deus te ajude no processo e me ajude também de viver aquilo que nós acabamos de ouvir. Somos ouvintes e agora temos a responsabilidade de praticar. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por essa mensagem. Obrigado pela tua palavra que foi exposta, foi aplicada para os nossos dias. E o que aparece no meu coração agora é: eu preciso de ti, Jesus. Eu preciso de ti. Porque tudo isso que foi exposto é verdade. É verdade. Eu preciso do Senhor me ajudando. O teu povo precisa de ti, Senhor Jesus Cristo. Somos o teu povo aqui reunidos. Nos ajuda a vencer esse mal que existe em nós, a nossa carne. E nos ajuda a ajudar outras pessoas. Olhar para o nosso próximo com amor e compaixão. Não devemos usar a lei para condenar as pessoas, não é o nosso papel. O nosso papel é mostrar o que está errado, mas mostrar como consertar.
a graça do Senhor, apontar para a misericórdia de Deus, apontar para o amor de Deus, somos espelhos consertados pelo Senhor. Nos ajuda, Senhor, a refletir a Tua glória e espalhar a Tua glória aonde quer que estejamos. Pois oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, até a semana que vem, vocês que estão nos assistindo, nós aqui ainda teremos a ceia do Senhor, que não vai ser transmitida. Um forte abraço, vamos terminar o capítulo 2. Se você tem acompanhado as mensagens aí, divulga para os seus amigos e pede para se inscrever-se no nosso canal e curtir lá, apertar o sininho, né, para receber as notificações. O pastor está ficando velho, já não sabe mais o que é para fazer, mas faz isso lá, dá um clique no sininho que você vai receber as notificações dos nossos cultos e estudos que eu vou estar compartilhando lá, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe, até mais, tchau, tchau.